Olá a todos, muito bem-vindos à Tribo Astral. Hoje, na Astrologia em Rede, temos o prazer de ter como convidada a Zélia Santos, que é professora de Swastika Yoga, formadora, mentora, criadora do projeto Visions of the Future. Escreveu um livro infantil que fala sobre o ciclo da vida e também de yoga. Considera-se humanista, defensora dos direitos das mulheres, tântrica, e o seu lema de vida é Come to Learn and Go to Serve. Muito bem-vinda, Zélia, aqui à Tribo Astral. Já há muito tempo Muito que não nos obrigada. víamos assim, É cara a cara, verdade. pessoalmente, porque a Zélia foi minha professora de Swastika Yoga nos meus últimos anos em Portugal. E eu quis trazer, como estávamos a falar e quando dirigi o convite, o tema do yoga aqui ao canal, porque o yoga realmente tem tido um papel muito importante na minha vida, desde o ano 2000, portanto há 26 anos, e tem sido uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento de consciência e de evolução pessoal. E era sobre isto que eu gostava que falasses hoje aqui para quem nos está a ouvir. Ora, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, minha querida Karina. É uma honra e um privilégio poder estar aqui a conversar contigo na Tribo Astral, que eu tenho também seguido com as convidadas que tu tens tido, e é realmente uma honra e um privilégio, portanto, muito obrigada. E vamos lá então conversar sobre o que é o yoga, particularmente o Swastika Yoga, o efeito que ele teve nas nossas vidas e como ele contribuiu para as mulheres que nós somos hoje. Muito obrigada. É isso mesmo. Então vamos É começar isso por aí. mesmo. Vamos começar por aí. Então, pronto. Então, vamos fazer uma apresentação. Quero fazer uma apresentação da mulher que eu sou. Que é para também poder contextualizar Acho que sim, o acho que que, fazes muito o que bem. o yoga me deu e o que fez de mim. A mulher que eu sou hoje, eu tenho 67 anos e nasci em 58, tinha 16 anos quando foi 25 de Abril, portanto vivi aquela revolução toda, aquela alegria, aqueles excessos e fui maior de 18. Pronto, fui maior de 18 anos, o que foi um grande desafio na minha vida. Foi para mim, para a minha família e para a família do meu primeiro marido, o pai dos meus filhos, e realmente foi um grande desafio que nós tivemos que superar e viver. Foi um desafio, mas também foi uma grande alegria e continua a ser alegria eu ser a mãe do Hugo, que hoje também ele é professor de Swastika Também Yoga segui os e que teus tu passos. conheces. E que também seguiu os meus passos e eu sou muito feliz e grata por isso. Tive a minha filha com 25 anos e, entretanto, tive que começar a trabalhar para ganhar a vida, não é? E entrei para a EDP. Foi uma grande sorte que eu tive, porque com 19 anos estava a trabalhar na EDP, numa empresa que providenciou o meu ganha-pão e o da minha família. Claro que não foi o trabalho que eu tinha imaginado para mim, não foi o trabalho que eu quereria para a minha vida, estava insatisfeita com aquilo que eu fazia, porque todo o trabalho que nós poderíamos fazer, eu não era licenciada, claro que não pude ser licenciada, e o trabalho que nós fazíamos, de escriturários, para mim aquilo era tudo encher chouriço. Pronto. Não era algo que Era um trabalho muito motivasse administrativo, muito e era aborrecido administrativo, para ti. Imagino, não é? Porque és uma pessoa com tanta energia. pesado. Exato, para uma mulher como eu, para uma pessoa como eu, que tenho sempre a cabeça a mil e que tenho sempre muitas ideias, eu posso dizer que pelo Human Design, tu também deves conhecer esta Sim, ferramenta também lindíssima de autoconhecimento. Eu sou geradora manifestante, portanto, estás a ver uma geradora a fazer trabalho de encher chouriço portanto, adorei estar na EDP, agradeço do fundo do coração o ter lá estado, porque me permitiu criar os meus filhos, sustentar a família durante todo esse tempo e sou muito grata.
E também foi na EDP que eu conheci a pessoa que seria a mão invisível, invisível, que iria mudar a minha vida, que foi a Renata Sena. Ela era minha colega e um dia eu chego à Amadora e eu trabalhava na Amadora, nós trabalhámos na Amadora e chega à Amadora, há uns grandes cartazes a dizer que vai abrir aulas de yoga na Amadora. E eu fiquei, oh meu Deus, que é isto? Porque eu sempre tinha lá no fundo a vontade de saber o que era o yoga e praticar yoga. Não sei porquê, Mas Tânia. já tinhas Não ouvido sei falar, porquê. tinhas lido alguma coisa Por sobre isso? alto, eu lembro-me quando era criança, fui à Feira do Livro, nós íamos lá todos os anos, e vi nas bancas livros sobre yoga. Eu achei aquilo muito bonito, mas também folhei os livros e pensei, isto ainda não é para mim. Lembro perfeitamente desse pensamento. Isto ainda não é para mim. E então, quando aquilo foi para a Amadora, eu pensei, uau, aqui na Amadora vou poder praticar. E cheguei ao local de trabalho e estávamos no bar a tomar um pequeno almoço, a conversar, e surgiu esta conversa. E a Renata disse, eu também quero ir. E ela já tinha falado também com outras pessoas. E fiquei a saber que ela tinha sido professora de yoga. E então, ela, expedita como era, foi falar com o dono daquele espaço para saber como é que era as aulas. E sabes uma coisa? Ele não tinha nenhum professor, nem nenhuma professora para dar aulas de yoga. Ah, que é, oferecia as Estava aulas. a oferecer. Ele pôs o anúncio, mas ainda não tinha ninguém para dar aulas. E ela, Isso é que é o homem de pronto, fé, ou seja, à espera. um homem. Imagina, estava tudo feito pelas mãos invisíveis. Shiva, tudo. E Nada é por então, acaso, nada é por nada acaso. é por acaso. E ela disse: mas não tenho nenhuma instrutora, eu sou professora de yoga, eu posso vir para cá dar aulas. E então assim foi. Juntámos lá um grupo de colegas, ela falou logo com o clube pessoal, arranjou-nos um subsídio e fomos todos fazer aulas para aquele sítio. Passado, que era no centro da Amadora, em frente ao Babilónia. Passado uns meses, pouco tempo, ela vem ter comigo e diz-me assim: Olha, Zélia, o Bruno, com quem tu começaste a fazer aulas lá no ginásio, o É Bruno verdade. quer, estás a ver as coisas, é lindíssimo, isto é lindíssimo. O Bruno quer fazer formação profissional. Tu também queres? E eu olhei para ela e disse: eu quero. Mas nunca tinhas pensado nisso. Aquilo foi tipo Nunca. assim, impulsivo, uma Foi, impulsividade tua. quem sabe do Human Design foi o Sacral a responder. Tu és carneiro, não é? Sou, Digo, como pois. tu, sou carneiro. E foi, sim, quero, foi mesmo aquilo. Foi assim, saiu. Claro, cheguei a casa, falei com o meu marido, e ele, claro, ele, como sempre, tem-me apoiado, sempre, em todas as minhas maluquices, ele me tem apoiado, e então disse logo, claro que sim, claro que sim. Então ela começou a dar formação a nós dois. Éramos os companheiros de carteira e íamos lá para uma sala pequenina que havia lá no espaço, que aquilo era um armazém de chás. Então ela começou a dar informação. Nós estávamos rodeados de chás por todo o lado, era um cheirinho de chás, só aquilo já nos fazia inspirar e levar ali acontecia ser só o cheiro daquela arrecadaçãozinha. E então não havia livros, não havia nada, só havia um manualzinho e a inteligência dela e o empenho dela, e ela realmente era uma mulher extraordinária. E começámos ali os três. Fazíamos sempre no final uma mentalização, que eu achava aquilo lindíssimo, uma mentalização, fazíamos sentir tipo uma mágica ali a fazer aquelas coisas. E há um dia que ela chega ao pé de mim e diz assim: Olha, nós vamos ter que arranjar um espaço, porque eu estou cá com um feeling que daqui a 2 ou 3 meses o Zé Manuel se vai embora.
O Zé Manel, Pronto, que era o que tal era o senhor. dono do tal senhor, que era o dono do espaço, que ele se vai embora e que vai largar aquilo. E eu, pronto, está bem. Então, eu, ela e a família e o marido dela e tudo à procura de um espaço. Até que um dia pois ela contou-me, abriu o jornal, viu um anúncio para uma casa e disse assim: é esta. E foram lá ver e foi aquela. Foi aquela, no centro da Amadora, onde tu foste, Sim, entraste como sim, sim. aluna e onde entraram quase todos os instrutores que estão ao ativo do antigamente. Pronto. Muitos dos que estão ao ativo agora foram formados por mim, mas do antigamente foram lá, começaram todos. E eu tive o privilégio e a honra de ser uma das primeiras instrutoras deles todos. Então, continuando, lá fomos fazer limpar a casa, porque a casa estava, pronto, precisava de grandes obras, grandes limpezas. Juntámos ali todos a limpar a casa com uma grande alegria, grande entusiasmo. E depois o mestre vinha cá em abril e ela queria ter a escola pronta para receber o mestre. O mestre Não de cons... Rose. O mestre de Para quem não, Rose. porque Exato, provavelmente muitas das pessoas que nos vão ouvir podem não conhecer ou não saber. Continua, exatamente. desculpa. Não, foi bem metida essa, o mestre de Rose, que é o sistematizador do Swastika Yoga, que nós já iremos falar. E então, ele veio cá em abril e foi lá à escola. E a inauguração foi no dia 25 de abril. Foi um Que dia, eu simbólico. acho, muito simbólico. Liberdade, revolução, renovação, tudo aquilo que o 25 de abril representa. Acho que aconteceu ali também, Aconteceu naquela ali e na escola. vida de muitas pessoas. E eu fui uma delas. Portanto, pelo impacto, não é, que já tive a oportunidade aqui Uhum. de falar um pouco, De falar um pouquinho. mas continua assim, desculpa. Não faz mal. E então, ele lá foi, houve a inauguração, foi muito bonito, e depois, a partir daí, foi começar a trabalhar. Portanto, eu já estava a fazer a minha formação, como te disse, eu entrei para o Suácia em 1996. Em 1998 fiz exame para abrir certificado, portanto, os exames, depois era preciso fazer exames durante 4 anos para fechar o certificado, e em 98 fiz o meu primeiro exame e era instrutora. As coisas foram andando, andando, claro que eu estudava um livro, quem sabe, as Calhar o coisas teu vão segundo livro, andando, quem será o sabe? meu segundo livro, quem sabe, e as coisas foram andando, andando, ao seu ritmo, ao seu ritmo, ao seu ritmo, e de repente a EDP começa a dispensar pessoas. Abriu a torneira, começa a dispensar pessoas. A Renata sai e dedica-se completamente só à escola e ao Swastika, à profissão. E eu vim atrás, fui atrás. Saio no ano 2000, no ano 2000 saio, com o seu apoio, com o apoio do meu marido, com o apoio dos meus filhos, com o apoio do mestre e rumo a uma nova vida. Portanto, estás a ver já o impacto o yoga e a profissão, em tão pouco espaço de tempo, teve na minha vida. A minha vida deu logo uma volta de 180 graus. Isto foi no ano 2000, e depois foi uma data muito bonita, porque eu saí no dia 22 de setembro do ano 2000, que foi o primeiro ano do Lisboa sem carros. Então, eu trabalhava no Marquês de Pombal e foi muito giro, porque ali pelo Marquês de Pombal passava pessoas a cavalo, pessoas de bicicleta, pessoas de patins. Foi um ambiente giríssimo para eu despedir daquela fase da minha vida. E Mais um como éramos sinal, mais um sinal. Estavas no bom mais um caminho. sinal. Exatamente, que estava no bom caminho. Como estava tudo dado ao trânsito e o meu marido foi buscar-me, ele teve que ir a pé
teve que deixar o carro num determinado sítio e depois foi buscar a pé e depois fomos os dois. Imagina onde é que ele deixou o carro. Ao pé da Avenida 5 de Outubro, na rua Álvaro Paz, que havia ali um parque de estacionamento. Nunca eu na vida estava a sonhar que iria abrir escola no 5 de Outubro. Então, lá fomos, o tempo continua a passar. Eu, em janeiro de 2001, vou ao Brasil fazer estágio, a São Paulo, na sede central, com o mestre, com aquelas pessoas todas. Criei muitas amizades, que mantenho até hoje, muito boas recordações. E depois, quando volto do Brasil, continuei a trabalhar na unidade amadora e em outubro de 2001 vou ao Porto passar uma semana com uma amiga, com a professora Edna Mendes, que era a minha madrinha do yoga. Já falámos há bocado um pouco sobre os apadrinhamentos, e fiquei uma semana na casa dela e o mestre ia lá dar curso no Porto, na Abel Salazar, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. E eu resolvi ir passear para Serralves. Há Outro coisas, sítio muito inspirador também. a vida é muito mágica. A vida, eu cada vez mais me convenço, nós estamos no flow e que o yoga nos dá isso, o estado de flow, um estado interno de flow e de satisfação, tudo se desenrola à nossa volta. E não é só É isso, Elia. incrível. E aquilo que eu também sempre senti com o yoga é isso. Parece que nos aflora esta sensibilidade, estamos muito mais atentos, ou seja, o ruído em volta parece que fica mais tenue e começamos a estar Uhum, muito mais despertos para estes sinais, para estes insights. No fundo, que é o que me estás aqui a dizer. uhum. É verdade, é verdade. É isso que o yoga nos dá. E então fui lá para Serralves e lembro perfeitamente, era outono, um final de tarde, e Serralves estava, aqueles jardins. Maravilhoso. Estavam lindos, maravilhosos. E eu sozinha, ele e eu a desfrutar. E pensei assim, eu tenho que me encostar numa árvore e fazer uma meditação. Então sentei-me, encostei-me num tronco de uma árvore, o sol estava a pôr, uma paisagem idílica, não é? Tudo ali, mais uma vez, aquele cheiro, a natureza, a terra. E eu sentei-me com as mãos em Shiva Mudra, não é? Fechei os olhos e fiquei ali e de repente ela desce até às minhas mãos. Tu vais abrir uma escola de yoga. E eu senti, ela desceu, aquilo desce, 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 vai para as minhas mãos, vai para ali, e depois só eu. Vou abrir a minha escola de yoga. E gratidão. Vou abrir a minha escola de yoga. E assim foi. E assim foi. Saí de lá com power. Cheguei à casa da minha amiga Edna, primeiro dia de telefonei ao meu marido. Olha, eu Para descobri avisá-lo. isto, para avisar o que é que eu esperava. Coitado, o que é que eu esperava. Depois cheguei à casa da minha amiga Edna, ela dá-me um grande abraço e diz-me assim: Parabéns, querida, tu vais ser uma excelente diretora da unidade. Antigamente as escolas Sim, chamavam-se sim. unidade. Parabéns, querida, vais ser uma excelente diretora de unidade. E depois, com aquela força toda, o que é que eu havia de fazer? Depois liguei à Renata e ela também me deu toda a força do mundo. Pronto. E depois, a partir daí, é história. Abri a minha escola em abril de 2002. Abri, portanto, foi quando firmei os contratos e abri ao público no dia 11 de maio de 2000, está a fazer anos. Daqui a pouco
a fazer 23 anos no dia 11 de maio de 2002. Portanto, estive lá 23 anos. Fechámos a escola em dezembro de 2024. Foram 23 anos de vida, de vida, de vida, com tudo o que implica ser vida. Foi o início com aquele entusiasmo todo. Eu tinha 44 anos. Portanto, eu mudei de vida, saí aos 42 e mudei de vida, abri a escola aos 44. Numa altura, Karina, em que ninguém fazia isto. Qual era a mulher que na altura largava o emprego para ser empreendedora, para ser empresária, para ser professora, para mudar, fazer uma mudança de 180 graus? Eu além da Renata, não conheci mais ninguém. Pronto, naquela época. Sim. Pronto. Mas Ah, isso também fala muito da vossa coragem, e da força feminina, que tanto uhum, tu, sempre senti muito isso em ti, e também na Renata, que infelizmente já não está connosco, mas que ela, lembro-me dela assim com aquela energia. Aliás, vocês eram as duas assim muito, até muito parecidas, muito sempre, não paravam. Eu lembro-me nos retiros que vocês chegaram também a organizar, sempre ativas, aquilo sempre muito dinâmicas. Eu na altura era bastante mais jovem, não é? E portanto aquilo deixava-me sim. assim assombrada, e lembro-me perfeitamente de ter pensado, quando ouvi a tua história na altura que tinhas deixado a EDP, eu pensei, como é que ela vai deixar um trabalho que são crenças, não é? E eu também tinha as minhas, Ai, um trabalho seguro, isso tu estavas a dizer, que imagino, também deves ter sentido, imagina essa pressão no teu, pronto, se calhar por aham, mais apoio que eu sei que tivestes da tua família, mas sim. as pessoas deviam achar estranho, ainda por cima a EDP, não é? Que era uma empresa sólida, Uhum. realmente demonstra a coragem e a fé. Não era só o senhor que tinha fé em oferecer aulas de yoga sem ter professores, tu também tinhas muita fé e tens em ti naquilo que poderias fazer, e ainda bem que o fizeste, porque realmente tens um trabalho maravilhoso, Obrigada. feito. E eu também vivi isso em carne própria, ter o privilégio de ter convivido contigo e ter sido também tua aluna, e realmente fazer a diferença na vida das pessoas, como tu tens feito, seja como professora, formadora, não é? Porque são duas coisas diferentes, Uhum, não é? Portanto, tu davas aulas a uhum, pessoas como eu que queriam apenas praticar, mas também formavas novos instrutores uhum. de Swastika Yoga, que implicou mudar tantas vidas. Que bonito, Uhum. não é? É lindo, principalmente a minha. Sim, sim, mas é que nós E estamos todos o, ligados uns aos outros. todos Todos ligados, isto, tu há bocado todos, falavas, todos. tinhas uma expressão de mão invisível, algo que tu dizias, Sim, mas na verdade é sim, isto, nós estamos todos ligados é, por fios é, invisíveis, sim. eh, vamos Estamos aparecendo em na vida uns teia. dos outros em Uhum. determinados momentos, mas estamos todos interligados, e nada É, é por é, acaso, e é. tu começaste. Ou seja, quando aquele livro lançou-te a sementinha que tu disseste que vistes Feira do na livro. Feira do Livro, aquilo ficou lá arrumado numa gavetinha, Ficou. eh, m- mas com a capa à vista, ou seja, não ficou totalmente guardado, não é? E quando surgiu mais à frente essa possibilidade, tudo aquilo emergiu em ti, e pronto, e olha tudo aquilo que tens feito, e eu sempre penso nisso. Eu acho que o trabalho mais bonito que nós podemos fazer como seres humanos aqui nesta vida, aqui e agora, é podermos fazer a diferença e podermos transformar a vida das pessoas de alguma forma, cada um, não é, à sua escala e conforme sabe e pode. No teu caso foi através desta filosofia, desta prática, que é muito rica, e pronto, eu pessoalmente só tenho que te agradecer, mas eu imagino que tenhas agradecimentos não te devem faltar, e eu sei, também mostras-te carinho e de reconhecimento pela mulher que és, e por tudo aquilo que tens feito, não só no Swastika Yoga, mas também como mulher, como ser humano. Muito obrigada. Fica aqui, rendo aqui as minhas Obrigada, eu. homenagens. Obrigada, obrigada. E igualmente, o sentimento é mútuo, igualmente. Obrigada. E então.
Pronto, e então depois foi esse tempo todo, só para estávamos a falar da família quando os meus pais souberam que eu ia sair da EDP. Ui. É porque, entretanto, nós éramos tão loucos que o meu marido também saiu. Aliás, saiu Ah, o antes que de o teu marido mim, também trabalhava na. trabalhava lá. E ele saiu um ano antes de mim, porque eu tenho a maluquice do yoga, ele tem a maluquice da música. Pronto, ele é Sim. compositor, é músico, compositor, tem uma série de trabalhos lançados, que estão no Spotify, que estão, na altura não tinha nada, e portanto, Queres dizer, dar mais, para quem sim, tiver ele curiosidade disso, então, está, espreitem, ouçam, vou ouvir, sim, porque melhor é um dizendo. excelente trabalho. Ele está como Ego Mentis, EGO e depois Mentis, Ego Mentis, está em todas as plataformas e tem trabalhos realmente maravilhosos. Aliás, os maiores fãs de Ego Mentis eram as instrutoras lá da escola e alunos que as coreografias delas eram todas com músicas dele. Pronto, e então muitas músicas, aliás, aquela que eu pus lá no grupo dos antigos alunos, que tu viste essa coreografia, Sim, é sim, com sim, música dele também. E sim. então estávamos dois alucinados a sair de uma empresa como aquela, com dois filhos e a irmos para uma coisa totalmente nova, mas que nos encheu a vida. Eu, quando disse aos meus pais que ia sair da EDP, eles entraram, coitados, Pois imagino. entraram em pânico. Mas pronto, depois aceitaram porque também confiaram em nós e aceitaram. E então tem sido sempre este trabalho, este grande apoio também entre nós os dois, porque depois ele também foi trabalhar comigo para a escola, portanto, ainda bem que ele saiu, porque tive o grande apoio, a grande alegria de podermos trabalhar juntos, porque nós completamos muito bem, e também tive a grande alegria de ter o meu filho lá na escola a fazer formação e a dar aulas e a ter o seu percurso também como profissional do Suástia e também ele foi um dos precursores do Suástia em ginásios, porque o Suástia entrou para os ginásios graças à Renata, que abriu portas, e a outros instrutores formados por elas, não vou dizer os nomes que é para não me esquecer de algum, mas o Hugo foi a segunda geração que entrou para os ginásios e realmente, se o yoga hoje está nos ginásios, é graças a nós. Que isto fica aqui também, porque também é um reconhecimento que deve ser feito e que há muita gente que não sabe, porque não havia yoga nos ginásios. Eu Tanto própria, que tu desculpe, própria. exatamente, eu comecei no ginásio das Olaias, na altura, com o Bruno, com o Bruno Amaral, e depois, passado muito tempo, pouco tempo, não sei agora precisar quanto, mas passado muito pouco tempo, ele convidou-me a ir à vossa unidade da Amadora e já depois fiquei rendida. E já deixei o ginásio e já comecei a fazer uma prática regular na unidade da Amadora. Amadora, e até porque eu também trabalhava na altura em que é luz e também até me dava mais jeito e tudo mais. Mas sim, é verdade. É verdade. Yoga nos ginásios era Swastika. Agora já, e há muitos instrutores nossos, estão agora já estão em todos os ginásios há yoga. Ginásio que não tenha yoga, não, Sim, quase hoje todos em os dia é uma ginásios. prática Hoje em dia totalmente é uma comum prática, e é, aceito, mas eu é. lembro-me quando eu comecei, ainda não era muito conhecido, Não, ainda era assim não, algo como não, muito exótico, não. o yoga. Era, Eh, mas eu, como Isso não. sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui, portanto, quis experimentar e E realmente ainda foi o bem. melhor que, o melhor que eu Ainda fiz. bem. E que há mais pessoas curiosas como tu, que foram essas pessoas que também ajudaram a levar o yoga para o mundo, não é? Porque nós, sem alunos, também não podíamos trabalhar. Portanto, sou muito grata a todos os alunos também que passaram lá pela escola e que ainda passam. Aliás, nós fechámos a escola em dezembro de 2024, como te disse, e aqui agora é o meu local de trabalho, é a minha escola, é a Swastika Yoga Online School. Pronto.
Antes era a Swastika Yoga 5 de Outubro, agora é a Swastika Yoga Online School. Então é aqui que eu dou aulas, que também dou formação, dou masterclasses, dou cursos. Então é aqui neste meu espaço, o qual tem muitos objetos, muita coisa, muita história que eu trouxe lá da escola. Pronto. A escola deu origem também a outra escola física, que é o Espaço São Calpa, que está no Lumiar, que, ao pé da Quinta das Conchas, que quem quiser praticar suástia em Lisboa tem esse excelente espaço, moderno, amplo, luminoso, onde eu vou uma vez por semana, às quintas-feiras, vou lá dar aulas, porque tenho lá também as minhas alunas que saíram da escola e que quiseram continuar a fazer aulas presenciais. Então, por isso, estou muito grata às alunas, àquelas que se quiseram tornar instrutoras, e o que eu fui observando é que cada vez mais, ao longo dos anos, apareciam cada vez mais pessoas, mulheres principalmente, agora, mulheres que têm a tua idade, não é? E que outras que hoje têm Já são 50, cinquentonas, é o que tu que queres já são dizer, como cinquentonas, eu. cinquentinhas, e que também elas quiseram mudar a vida, mudar a profissão e mudar a vida. E eu lembro perfeitamente de estar a conversar com muitas, porque eu considero-me também, e quero ser inspiradora de mulheres, Yes. quero ser, quero inspirar. Quero inspirar, quero motivar e ajudar a elas também mudarem de vidas. Eu adoro trabalhar com mulheres, também gosto muito de trabalhar com homens, claro, mas eu sou mulher e acho que, como defensora das mulheres devido às desigualdades que ainda existem e nesta época que agora está tão confusa, eu quero muito trabalhar com mulheres e lembro perfeitamente de as ter quando elas se inscreviam para a formação profissional e me diziam: eu adorava mudar de vida, mas eu sei que não vai ser possível, eu nunca vou conseguir sair do meu emprego. Eu sempre disse a todas: vais conseguir, confia, vais conseguir, porque alguma coisa vai acontecer na tua vida e tu vais sair e vais dedicar-te só à profissão. E aconteceu com todas que o quiseram. Houve Claro. pessoas que quiseram ir para a profissão, tirar o curso de instrutoras, mas continuar nas suas profissões e pronto. E foi um enriquecimento pessoal. Mas todas aquelas que quiseram dar de vida, isso aconteceu. Eu lembro-me uma vez, uma aluna minha telefona-me em pânico, trabalhava numa empresa daquelas também top, ela com 50 anos, e telefona-me: ai, profe, ela é venezuelana, então, ai, profe, vão-me despedir, o que é que eu faço à minha vida? Eu, com a maior calma do mundo, eu disse: minha querida, muitos parabéns. Foi o melhor que podia ter acontecido. E ela: ai, mas como eu tenho 50 anos? O que é que eu vou fazer à minha vida? Como é que isto vai ser? Como é que isto não vai ser? Confia. Parabéns. Foi o melhor que podia ter acontecido. Confia que vai tudo correr bem. Já se passaram 4 anos desde que isto aconteceu e ela hoje está lançadíssima na carreira dela, vive na Holanda, e está lançadíssima na carreira dela. Foi o melhor Essa- que lhe podia ter acontecido. Essas histórias precisam de realmente ser contadas, porque É, nós estamos, de uma forma geral, a sociedade muito atados às crenças, àquilo que esperam de nós, àquilo que, que é supostamente que é bem, não é? Há o bem e o mal. uhum. Realmente, as pessoas vivem com muitos medos. Eu costumo sempre É, dizer, mesmo em é, consulta, que os medos realmente são eh, as verdadeiras limitações. são. Mas Nós, quando também conseguimos fazem falta, ultrapassar. como tu sabes, Sim, sim. não é? Isto,
Estás a falar Nós, no medo, medo, medo. sim, mas as pessoas quando estão mais focadas no medo e não conseguem ver mais nada além do medo, realmente Sim, é muito limitante. É muito é, limitante, é, isto em todas as áreas da vida, não estamos só a falar de é. questões profissionais, Sim, questões sim, pessoais sim, tudo, também, tudo, tudo, tudo. e é bom, às vezes, termos histórias inspiradoras, É, nem que seja para pensar se aquela pessoa foi possível com aquela pessoa, o que é que não há de ser comigo? claro, Não é? E depois pensar aqui numa estratégia, como é que eu faço, e eu própria também, ou seja, eu também venho de uma carreira que não tem nada a ver, de gestão na área da indústria farmacêutica, que estou a deixar lentamente e praticamente já me dedico agora a trabalho como consultora, mas já há muito pouco tempo, e dedico-me cada vez mais à astrologia e ainda hoje, no ano 2025, as pessoas dizem, mas como é que tu estás a deixar uma coisa para uma coisa incerta? E eu pá, confio e não tenho, e estou agradecida, tenho, felizmente, muita gente gosta do meu trabalho, eu sinto também que transformo e que ajudo as pessoas ou que oriento as pessoas de alguma forma através da astrologia, no teu caso através do yoga, por isso cada um de nós tem o nosso papel, claro, e o importante é claro. não ter medo, é acreditar e fazer as coisas com amor e com devoção e com vocação, porque eu acho que isso é o que é Dedicação. importante. É, é, Essa é é, que tem que ser a é. motivação. Depois, o dinheiro, e essas coisas são importantes porque nós Claro. vivemos num Temos mundo contas para material, pagar? mas Temos contas para pagar? claro, mas eu acho que isso é sempre a consequência. Então, Exato. se nós não pusermos isso, pusermos aquilo, à frente, aquilo que realmente mexe connosco, que faz o nosso olho brilhar, eu acho que só isso já é 90% de garantia que vai correr Claro, bem. claro, E obrigada por claro. partilhares a tua história e por onde andares, nunca deixes de partilhar, porque vais sempre tocar alguém, de certeza que alguém que nos vai ouvir, que se calhar está numa situação, Espero que pronto, ou sim. parecida ou idêntica, que se pode motivar e Espero que inspirar-se sim. e poder também ultrapassar o medo. Agora, é verdade, e é bom também ressaltar isso, o medo é importante, faz falta, É que é para nos ajudar a haver os tomarmos, limites claro, porque, e vá para a frente. Tudo tal faz qual. falta. Como tu sabes, eu adoro ensinar. E, uh, Que é e essa à outra medida vocação que que tu tens, é uma vocação que eu tenho. professora. Adoro ensinar, professora, adoro ser professora, adoro estar a falar com as pessoas, a ensinar, e enquanto eu estou a ensinar, também estou a ter insights cá dentro. Portanto, esta conversa para mim também é riquíssima. Portanto, eu acho que com a idade, porque eu continuo a estudar, eu adoro estudar, aprender, e estou sempre a ver o que é que há para aí que eu quero aprender. Agora tenho uma nova amiga que é Chatty. Descobri o Chat GPT. Então tenho uma Ah, nova amiga que é a Chatty. E então ando a explorar também essa área que também é importante, não é? Também é importante. E, mas portanto, atenção que dá também muitos como tu, erros. Atenção que dá sim, muitos erros. sim, mas eu sei filtrar, porque as Sim, coisas porque que eu tens vou uma boa base. Não, eu estou perguntar a dizer isto tenho uma boa base. não Sim, para tanto as para ti, mas para pessoas. quem te está a Isso, eu ouvir, sei. porque eu Sim, também sim, já fui sim. por curiosidade, claro que sou curiosa, também já Claro, fui fazer uns testes e há algumas áreas em que aquilo no fundo é um repositório, ainda continua a ser um claro, repositório de claro, informação um claro, bocadinho mais claro, afinado do que o claro. Google, mas atenção, E ainda está no temos de ter início, sentido de como é filtro e óbvio. crítico. Claro, eh, claro, isto a gente não vai atrás de tudo o que nos dizem. Aliás, o axioma número 1 que o mestre de Rosen nos ensinou é não acredite. Também já deves ter ouvido isso. Esse é sim, o sim, axioma número 1 da nossa vida. Nós temos que nos reger por esse axioma, não acredite. Que é para não. Que ainda por cima agora, que estamos na época das fake news está tudo muito e confuso, como está estavas a tudo dizer, muito sim. confuso, portanto, não acredito. E então, continuando, eu gosto muito de aprender e gosto muito de ensinar. E as duas coisas fazem muito sentido na minha vida. E eu, às vezes, tenho muita coisa para dizer, tenho muita coisa para ensinar, não só do yoga, mas também da vida. E, às vezes,
agradeço imenso esta oportunidade, porque me falta palco para eu poder ir lá e dizer, e falar. Falo nas aulas, sim, explico na formação, mas às vezes precisava de mais de palco. Qualquer dia vou criar um podcast. Acho que sim, porque não? Tens tantos temas que podes falar. Exatamente, há eh, imensos temas e temas, muitos temas. O yoga, vamos lá ver o que é o yoga. Quanto tempo é que nós temos para conversar? Olha, não te preocupes, vamos Ah, conversando, não te então preocupes, pronto, então Sónia. vamos lá falar de yoga a sério, para sabermos o que é Não temos yoga. estado a falar a sério, ou seja, já falámos aqui de algo muito importante, de como é que o yoga teve a capacidade transformadora do yoga Exatamente. na vida de uma pessoa, neste caso, pronto, muito focada na Isso, tua história, mas acho que é uma isso. história de grande peso. Mas sim, mas acho que podíamos agora entrar, se calhar, Pela parte mais técnica, mais técnica e mais técnica, como é que o sim. yoga, dentro do- de- da prática em si de yoga, também aqui podes falar um bocadinho da filosofia, não é? Porque uma coisa é a É filosofia isso, e outra coisa é é a isso, prática em é si. isso. Como é que isto pode contribuir ou como é que isto nos ajuda a ser mais conscientes? Como é que conseguimos fazer este caminho de autodescoberta, de autoconhecimento, que é para as pessoas perceberem que a teoria é muito bonita, mas queremos perceber isto na prática, como é que isto funciona? Como é que isto funciona? Então vamos lá ver. Primeiro que tudo, vamos à definição de yoga. Pronto. Yoga é uma filosofia prática de vida. Portanto, se é uma filosofia prática, é para pôr em prática. Yoga é qualquer metodologia estritamente prática que nos conduza ao samadhi. O samadhi é um estado de hiperconsciência, de mega lucidez. Portanto, o yoga trabalha a expansão da consciência. Ok? É muito importante as pessoas saberem isto. O yoga autêntico trabalha a expansão da consciência e a sua meta é o samadhi. Ah, o yoga, só por si, na sua prática, é muito valiosa, mas precisa de alicerces. O Swastika Yoga tem dois alicerces muito importantes, que são as suas raízes, que são raízes tântricas e sânkhyas. O que é o Tantra? É uma filosofia comportamental, matriarcal, sensorial e desrepressora. O yoga nasceu numa filosofia tântrica, na Índia Antiga, há mais de 5.000 anos. Na altura, não se chamava yoga. Aliás, nós nem sabemos como é que se chamava. E, portanto, nasceu numa sociedade matriarcal, mas também numa sociedade Samkhya. Samkhya quer dizer número. Uma sociedade naturalista, em que o homem cultuava o sol e a natureza e as estrelas e a vida. Então, não havia cultos a Deus, a Deus. Portanto, era a natureza, era Deus, era naturalista. Então, nesta sociedade que se desenvolveu ao longo dos rios das cidades de Harappa e Mohenjo-daro, essas sociedades foram muito evoluídas para a época, eram cidades que tinham cerca de 20.000 pessoas, eram muito para aquela altura, e que floresceram, e também foi nessas sociedades, ou no início dessas sociedades, que o yoga floresceu, e na verdade ele só poderia ter nascido numa sociedade patriarcal, sensorial e desrepressora e naturalista, porque foi através da observação da natureza que a prática do yoga nasceu. E ainda hoje, se tu fores ver os nomes dos asanas, das técnicas corporais, tens lá Vrikshasana, Vriksha é árvore, tens a
aliás, a primeira manifestação do yoga é o Surya Namaskara, que é, que está aqui, vou até passar aqui a Surya Namaskara, é a saudação ao sol. Olha que bonito. Saudação ao sol. É a primeira coreografia conhecida. Saudação ao sol e que mostra realmente o movimento e como o ritmo das pessoas está ligada ao ritmo da natureza. Tem 12 asanas, 12 técnicas que se encadeiam desde a primeira até à 12ª. Pronto. Então, trazendo isto para a vida atual, para o yoga de hoje em dia, não é? Há muitos tipos de yoga que existem, que são praticados por aí, que não visam isto e que praticam bastante respiratórios, técnicas corporais, pronto, e tudo bem, tudo bem. Há muitos tipos de yoga e há pessoas para todos os tipos de yoga, mas na verdade o yoga antigo tem esta base de raízes tântricas e naturalistas. E nós precisamos cada vez mais disto na sociedade do século XXI. Nós, mulheres, temos e homens, mas há um papel muito fundamental que as mulheres têm que encarnar, assumir e depois plasmar cá para fora, é o papel da mulher, o papel do feminino, assumirmos o que somos com orgulho, o orgulho de ser mulher, o orgulho de ser mãe, o orgulho de ser filha, o orgulho de ser a Shakti, a energia criadora feminina que faz tudo andar. Não se iludam. É a energia feminina que faz o mundo andar. E energia criadora da vida também, que é muito importante. Energia criadora da vida. Há uma coisa que sempre me fez confusão, é porque que não consigo compreender porque que a mulher é tão maltratada na sociedade. Porquê? Como é que os homens podem ter coisas contra nós? Como é que a sociedade não respeita uma mulher grávida? Como é que a sociedade despede mulheres grávidas? Como é que uma sociedade vê com maus olhos uma mulher estar grávida e dar à luz? As mulheres deviam ser endeusadas, estarem postas no pedestal, Como já foram. serem, como já foram nessa época daí. Eu dizer só nessa sociedade é que o yoga podia ter nascido, nessa sociedade. A gente também não sabe se foram mulheres que criaram o yoga, não é? Foi para a mitologia, o criador mitológico do yoga é Shiva, que é um andrógeno, não é? Pronto. Mas sabemos lá nós que não foram as mulheres, ou foram mulheres e homens, nesta simbiose, porque a mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher. Pronto. Falando em termos generalistas dos dois géneros. A sociedade está doente. A sociedade sofre de um profundo mal, que é a falta de ligação à mãe, a falta de ligação à mulher. Estamos com um trauma gigante de séculos e milénios da falta de honrar a mulher. Só depois da mulher haver este despertamento é que nós vamos conseguir dar um salto quântico para outro estado evolutivo. E uma das coisas que eu também, e não quero de modo nenhum menosprezar as crenças e as maneiras de pensar de cada um, é a minha maneira de pensar. A mulher na sociedade
que é mais honrada e vista como uma deusa é a Virgem. Isto, eu sei que Virgem, na narrativa da religião católica, tem outro preceito, mas ser a Virgem a única, e nós todas, eu, tu, a tua mãe, a tua irmã, somos todas, porque não somos a Virgem, epá, isso cria uma coisa nas cabeças das pessoas que não Mas, é. mas sabes uma coisa, Zélia? Eu percebo o que tu estás a dizer. Isto é controverso, Não, não, eu não, não, estou a eu percebo o que dizer. estás a dizer, mas eu acho que antes de chegar aí, e por isso é que eu acho que o yoga é tão importante e por isso também que eu quis trazer aqui ao canal, hum, estás a falar de uma desconexão, não é? Portanto, não há desconexão com o Desconexão feminino, profunda, com a profunda. mulher, com a mãe que gera a vida, mas é que antes disso, e isto é o que nós observamos na sociedade hoje, mas é que antes de chegar aí as pessoas têm que se conectar com elas próprias. Claro, E, portanto, pois esse foi isso que eu espaço para ser disse. dado, sim, 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 só estou aqui a Foi reforçar, isso que esse eu disse, espaço para exato. ser dado, a pessoa tem que entrar no seu mundo interno, tem que se conectar Claro, com ela própria, tem que se conhecer. claro. Eu às vezes penso, quando ponho-me a pensar, às vezes até digo ao meu marido, muitas vezes, "Pá, eu acho que já estou mesmo a ficar velha, porque dá uma sensação, visto aquela coisa do conflito das gerações, não é? Que os Sim, sim, nossos sim, avós, os sim, nossos pais sim, sim. eu acho que nós também sentimos, não é? Porque vivemos em momentos, pronto, chegamos a um momento da vida em que não entendemos muito bem o que é que se passa no mundo. E isto passa É sempre em todas verdade, as gerações. Mas acho que realmente vivemos num momento totalmente diferente, pelo menos daquilo que se conhece da história, e muito especial, especial, não sei se no bom sentido, mas pelo menos são tempos únicos e difíceis, únicos. pelo menos para mim, qual é o Uhum. meu nome pessoal, difíceis muitas vezes de entender o que se passa, e por isso aquilo quando eu observo é que as pessoas realmente há uma desconexão total com tudo. As pessoas estão completamente hum, focadas, ou seja, vivemos todos como, todos não, Uhum. eu não me Uhum. identifico e ponho-me à parte. Sim, claro. Sou uma pessoa muito crítica, penso muito nas coisas, sempre fui assim, Uhum. graças a Deus, porque acho que nunca podemos deixar de lado o filtro e o Uhum. espírito crítico. Mas aquilo que eu observo é que a maioria das pessoas vão tipo carneirada, nem sabem bem para onde é que vão, e refiro-me isto a tudo, a nível É. profissional, a nível pessoal, a nível familiar, como se as pessoas estão perdidas delas próprias. Uhum. E então eu acho que o yoga é É. uma ferramenta tão bonita e tão completa, nomeadamente o E Swastika Yoga, poderosa. porque É. eu experimentei várias linhas de yoga, também gostava de dizer isto. A primeira que comecei foi pela Swastika, mas por várias situações da vida, eu fui também experimentando outras, lá está pela minha curiosidade, e a verdade Claro, é que nunca encontrei uma prática tão completa e tão transformadora como o Swastika Yoga. E eu acho que, pelo menos toda a gente devia experimentar. Há pessoas que se identificarão mais, outras menos, claro, como em tudo, que é mesmo claro. assim, Como em tudo. uh, mas a verdade é que eu considero, e na minha vida pessoal, o Swastika Yoga foi realmente o primeiro grande passo que eu dei de verdadeira conexão comigo própria. E esse tem que ser sempre o ponto de partida para depois chegarmos a outros níveis de entendimento, que é o que tu estás a dizer. Desculpa ter feito, mas era Fizeste assim, muito só para bem. reforçar. Isso mesmo. E eu estou cá para conduzir essas pessoas, se Sim, confiarem em mim, como tantas e confiaram. podem confiar, eu dou fé. Agradeço sempre às minhas alunas, aos meus alunos, o facto de terem confiado em mim e terem posto as suas vidas, de algum modo, nas minhas mãos. Eu sou muito grata a isso e pronto. E estou cá para ajudar as pessoas, para as conduzir. Aliás, eu criei um projeto que tu há pouco me falaste, que se chama Visions of the Future. Pronto. Este Visions of the Future tem três níveis. É uma mentoria e o primeiro nível é precisamente, eu chamei-lhe o fantástico universo dos chakras, a canção sublime. É o nível um. Lá está, aquilo que tu disseste. Para quê?
para nós nos conectarmos, nós temos 7 chakras principais alinhados ao longo da coluna vertebral. Cada chakra, um chakra é um centro receptor e distribuidor de energia. Mas o lindo deste universo dos chakras é que cada um tem a sua personalidade própria. Cada um tem a sua função própria dentro de cada um de nós. E quando nós conseguimos perceber, conectarmos à essência de cada chakra que está em nós, porque depois não existem só estes chakras, estes 7, há mais, mas pronto, estes 7 principais, peço desculpa. Eu faço um paralelismo entre os chakras e os Açores. Conhece os Açores? Sim, não Pronto. conheço as ilhas Os todas, Açores mas sim. têm 9 ilhas. 9 ilhas formam o arquipélago dos Açores. Elas são todas lindíssimas. Eu conheço as ilhas quase todas, faltam uma ou duas. Elas são todas lindíssimas, mas cada uma tem a sua personalidade e a sua energia. E elas todas juntas formam aquela coisa maravilhosa que é o arquipélago dos Açores, que gera o anticiclone dos Açores, que vai influenciar toda a climatologia da Península Ibérica. Imagina, vê só a beleza disto. Mas tudo o que está lá fora, segundo nos diz o Tantra, tudo o que está aqui está em todo o lado. Tudo o que não está aqui não está em parte alguma. Portanto, considera os chakras como se fosse o arquipélago dos Açores. Um arquipélago que existe dentro do nosso corpo. Então, nós precisamos de conhecer cada ilha, mergulhar em cada ilha e conectar-nos a ela e receber lições e aprendizagens de cada uma delas. Desde o Muladhara Chakra, que é o chakra raiz, que está ligado à terra, terra, elemento terra, e depois os outros elementos, água, fogo, todos os elementos também no planeta. Porque o que é que nós somos aqui no planeta? Nós somos terra, nós não somos viajantes do espaço, nós somos terráqueos. Somos terrenos, somos terra, água, ar, fogo, somos todos os elementos que existem na Terra, estão em nós. Então aí a primeira ligação, ligarmos-nos à canção sublime dos chakras, porque eles cantam. Cada um tem o seu som. E esse som todo junto, é como se fosse, cada um fosse um instrumento de uma banda, e esse som dá-nos a nossa, a nossa, a nossa canção própria, a canção sublime, a nossa odisseia interna através do som. Então, o nível 1 é este que o yoga nos pode dar, ligar-nos. Depois, o nível 2 é o poder da respiração consciente. Tu já sabes que a respiração é a base de tudo, não é? Nós Eu só nascemos percebi isso quando comecei a a praticar. praticar. É uma coisa incrível. Passa-nos totalmente ao lado, a maior Incrível, parte das pessoas, incrível. e é incrível o impacto que tem o saber respirar, o estarmos atentos à Se- respiração, eh, Exato. é brutal. E É tem brutal. muito impacto, e eu, por exemplo, senti muito isto a nível emocional, Hum, para hum. baixar e equilibrar, ou seja, eu sempre senti isso e aplico muito tudo aquilo que tenho aprendido a nível das técnicas de respiração. Yeah. Ahm, mas é algo visto que não é uma coisa que as pessoas falem muito ou que tenham muita consciência, não é? Porque respirar, todos respiramos e já está. Mas é Claro. muito mais do que isso. Aliás, nós nascemos com uma inspiração e vamos embora com uma expiração, que é o último suspiro, não é? E entre a primeira inspiração e a última exalação temos a nossa vida. E eu chamei este nível 2 o poder da respiração consciente, os veículos de transformação. É aquilo que tu estavas a dizer.
tu sentias a transformação. Então, através do poder da respiração consciente, a respiração também ela própria vai fazer ativar os chakras, porque os chakras são energia, portanto, a respiração é energia. Inspiramos, prana, bioenergia, isso vai tudo fazer girar, movimentar, ativar os chakras, portanto, que isto depois é uma simbiose. Isto é tudo, vai tudo, é tudo uma rodinha que vão, um círculo virtuoso. E o terceiro, o nível 3, é isto como já estamos preparadas, vamos trabalhar a inteligência emocional. Aliás, vamos trabalhar a inteligência, também se trabalha a inteligência. Porque as pessoas dizem, aquela pessoa é muito inteligente, nasceu muito inteligente. Sim, nasceu, mas a inteligência também se trabalha, não é? E cada Pode-se vez mais se potenciar. fala, pode-se potenciar, e cada vez se fala mais da epigenética, não é? Em que nós podemos, temos os genes, não é? E os genes podem estar on ou podem estar off. Então, é a nossa inteligência que vai, e a prática, que vai potenciar realmente o funcionamento dos genes. E já agora, só fazendo aqui da inteligência, eu fui à minha Chatty pedir-lhe coisas sobre a epigenética. E ela disse assim: a epigenética pode ser trabalhada e vai influenciar várias fases da nossa vida, tal como alimentação. Portanto, há várias fases da vida, coisas que nós fazemos na vida que pode potenciar o estado on dos genes que nós queremos ativados. E são elas a alimentação, que no yoga já sabemos que é lacto-vegetariana ou completamente veggie, a qualidade do som, o caminhar, o ter uma profissão que nos dê prazer e felicidade e as práticas do yoga. E depois achei muito giro porque ela pôs as práticas do yoga e depois pôs em paredes, como tu muito bem sabes. E é muito curioso porque tu referes-te como a uma ela, portanto, a energia A feminina, Chetty. a É Chetty, a minha sim, Chetty. já percebi. Só gostava só de dizer uma coisa também relativamente à questão da inteligência, que também é algo que eu senti com a prática do yoga e também para quem nos está a ouvir, pode ser que também faça sentido, é que o yoga, a questão da inteligência muitas vezes está ligada a questões emocionais, à questão da autoestima, porque não estamos confiantes em nós próprios, então não nos permitimos a nós próprios mostrar-nos, não é? Sermos, isto na forma de pensar, ou expressar uma opinião, o que for. E a questão da prática do yoga, em que a pessoa realmente trabalha muito e toca pontos muito sensíveis, às vezes sem se dar conta, também ajuda a este desabrochar, vamos dizer assim, da inteligência, porque ao reforçar a autoestima, a confiança em mim, em conseguir perceber Uhum, o meu corpo, como é que eu funciono, as minhas emoções, hum, isto também é outro passo de mágica que eu acho uhum. que, que acontece aqui também no yoga. Concordas com isto, Zélia? Aqui a Completamente. ligação. Completamente. Até porque aqui no nível 3 eu falo a inteligência, depois a inteligência emocional e a inteligência intuicional. Isso é Nunca outra coisa. ouvi. Mas olha o que eu estou a dizer. Isto também foi um insight que me veio. Não sei se já alguém falou nisto ou não, não sei que também não fui à procura. Mas inteligência intuicional, porque a gente fala muito na intuição como se fosse algo que. E é, também é. Mas também é uma forma de inteligência. Sem Porquê? Porque o dúvida. mundo, o universo é inteligente. É uma inteligência. O universo é inteligente. E manifesta-se de uma forma inteligente, não é? Sim, sim, Portanto, sim. Tal e A, qual. a intuição também é uma forma de inteligência. Então, se é uma forma de inteligência, também pode e deve ser estimulada e apurada.
Através de quê? Da prática, mas também do conhecimento e da teoria. Porque tu sem teoria, a prática avança pouco. É o que eu digo muitas vezes às minhas alunas, pá. Vocês estão numa escola. Vocês têm que tomar consciência que estão numa escola. São alunas. Têm que estudar. É preciso aprender. Porque vais fazer uma prática, não sabes o que é que estás a fazer, não é? Estás a Sim, fazer o quê? a Não teoria é? o É que dá importante é dar um alicerce à prática. e descodifica. A prática, Exatamente, exatamente, exatamente. E então, também falta muito isto nas pessoas, porque lá está ainda o yoga, aquelas coisas. Pronto. Então, este nível 3 vai-nos dar aqui. Vai-nos dar o quê? Através da inteligência, a inteligência emocional, portanto, a inteligência mental, emocional e intuicional. Vai-nos dar a jornada, a jornada, a jornada do herói. Precisamos da jornada do herói, neste caso da heroína, a jornada da autoaceitação. Temos que nos aceitar, mas nós só nos conhecemos aceitar depois daquilo tudo que eu já estive a explicar lá atrás, na minha visão. A jornada da autoaceitação, do autoconhecimento e da visão interna. Para mim, isto foi também um insight que eu tive, mas que depois fui apurando e que agora é uma mentoria. Pronto. A jornada do Visions of the Future. Inspirei-me também numa música de Ego Mentis, num trabalho que ele tem, que também está no Spotify, que é Bedtime Stories, que é sublime. O Bedtime Stories é sublime e tem lá uma música que é Visions of the Future e que tem um poema. Ah, e lá está. Eu, para mim, a música é o caminho mais direto que me leva à deusa ou a Deus, o que quiser. É a música, para mim. E o nosso corpo, o nosso ser é música, é som, é vibração. Quando nós conseguirmos ouvir a nossa música, a minha e depois a tua e a do outro e a do outro, quando nós nos conseguimos ligar em rede, em net, em web, em teia, que são traduções da palavra Tantra, também haverá um aumento da expansão da consciência a nível universal. Há muito trabalho para fazer. Mas como nós já falámos, o trabalho, e tu disseste muito bem, o trabalho começa primeiro em nós. Agora, é preciso ajuda? É preciso alguém que já percorreu o caminho e que nos possa dizer: olha, é assim, dar a mão e dizer: olha, é assim, eu já fiz o caminho, mas agora tens que ser tu a fazer. Mas posso dar-te sinais, coisas para tu fazeres o teu caminho. Então, estou convicta que cada vez mais esta consciência vai descer, espargir e que iremos rumar a um planeta diferente, mais consciente e mais feliz, mais tantra e samkhya. O regresso às origens, através do yoga. E de outras coisas, não é? Mas estamos a falar do yoga, será o regresso às origens, às raízes, através do yoga. Raízes tântricas, raízes sânkhyas e depois ali o yoga como prática. que bonito. É sempre bom ouvir-te falar. Não é só o teu, bem, tu e o teu marido fazem uma dupla É verdade, de fazemos uma dupla criatividade, bem, são uns poetas, fantástica. realmente.
Eu, por acaso, lembro muitas vezes, ele estava sempre muito presente, não é? Lá na escola e nas na escola. atividades, sempre também com um sorriso, sempre muito amoroso. E vocês também, como casal, também são muito inspiradores, que é também sempre muito Obrigada, bonito. Ainda aqui obrigada. relativamente à prática, há algum tipo de pré-requisito para se Para irem iniciar? praticar. Ah, vontade, um sorriso nos lábios. Vontade, um sorriso nos lábios. Só Não, isso. eu faço esta pergunta porque às vezes as pessoas pensam, isso não é para mim, ou não tenho idade, ou sei lá, há tantas situações. Eu acho piada, Karina, eu acho piada é quando as pessoas dizem assim, posso ir fazer yoga que não tenho flexibilidade nenhuma. E eu, da, não tens? Claro que no início as pessoas vão para o yoga por causa do físico, não é? Então, mas não tens, anda e vais ganhar flexibilidade, não é? Sim, claro, mas isso tudo se Claro, conquista, e aliás, e dentro da tudo se prática tudo conquista, são conquistas. E, claro. e dentro estavas agora a falar da parte física, é verdade que há uma componente que são os asanas, que tu já Uhum. falaste aí por alto, que também tem um papel não menos importante, a questão da Muito consciência importante. corporal, também Muito. É por foi aí que se começa. exatamente a ter consciência do nosso corpo, como é que ele funciona, das limitações do nosso corpo, e isso realmente é espetacular. Eu também, há uma prática, uma parte da prática que eu tenho muitas saudades, que é os mantras. Ainda me lembro a primeira vez, Hélia, que eu ouvi assim, mas o que é isto? Onde é que eu vim ter? Que foi uma coisa que tinham organizado, também foi na altura o Bruno me convidou logo mesmo no início, numa praia, já não lembro que praia que era ali na linha de Sintra, e então fez uma roda e começaram todos a vocalizar mantras. Claro que eu não vocalizei coisa nenhuma, até aquela vergonha, mas a verdade, isso foi só a primeira vez, já quando voltei, à segunda vez, epá, o efeito, e agora estava-me a lembrar O isto por causa da mantra. questão da música, eh, epá, experimentem, porque é tão brutal o que ressoa dentro de nós quando estamos a vocalizar um mantra, é ou não é, Zélia? Tu que, Uhum. pronto, que és especialista, e Se que já é, vocalizaste se milhares é. de vezes, eh, eu acho que os mantras é um bocadinho como a Coca-Cola, não é? Primeiro estranha-se, depois entranha-se. E eu realmente é das coisas que eu mais gosto, além, pronto, da questão do pranayama, portanto, da Sim, respiração, da sim. O mantra é meditação, de tudo que fabuloso. compõe a prática, que é brutal, mas a questão dos mantras, Zélia, não sei, a mim, claro, depois se calhar cada pessoa se identificará mais com Claro, as coisas do claro, que com outras, claro, mas claro, lembro claro, perfeitamente a sensação que tive. Eu muitas vezes em casa vocalizo e as minhas filhas já estão habituadas desde claro. pequeninas, sempre para elas não é estranho. Estranho. E realmente, é- 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 e por isso temos de ser muito gratos ao mestre de Rose por ter Ah, mestre, sistematizado, é eh, genial, é uma pessoa genial. porque eu acho que ele trouxe uma riqueza tão grande à Sim, prática. sim. Eu sou-lhe ehm, eternamente grata, e tu eternamente continuas, grata. Ligada, ligada. ele Sou já não deve viajar discípula, é tanto, não é? Ou ainda viaja? mas ainda Ele está viaja, com que ainda. idade, Zélia? 81. Ah, Ele é incrível, é uma pessoa incrível. Uma pessoa com uma cultura, com uma sensibilidade, com uma atenção, um uma paz, não é? carinho Ele transmite. Eu pelos lembro, outros. eu tive com ele uma vez também num curso no Porto e não tive assim um contacto assim muito próximo. Serenidade, mais Isso, serenidade. É uma pessoa, ele é uma pessoa, pronto, eh, maravilhosa. Portanto, e sou-lhe eternamente grata, porque é assim, não há como dizer. Ele realmente foi uma pedrada no charco, aqui desta civilização, e há algo que ele se tem batido sempre, 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 que é a mudança de comportamentos, o comportamental. E esse é o lá mais está, difícil. manta Isso é o é o mais mais difícil. difícil. Eu até no outro dia estava a pensar e estava a falar com ele mentalmente por causa destas coisas que aconteceu.
e que estão a acontecer de haver cada vez mais violações das mulheres e estas coisas horríveis, eu a pensar, eu falar com ele mentalmente e a dizer, mestre, já viu tanto trabalho que nós temos tido a mudar, a querer mudar mentalidades para irmos para uma sociedade mais matriarcal. Tantos de nós, tantos de nós que aprendemos com ele e que temos desenvolvido com ele, a querermos fazer este trabalho e parece que está tudo pior. Parece que está tudo pior. Mas eu também sei que quando se mexe na lama, não é? Aquilo começa a exalar, ou a exalar, mas a gente vai limpando, vai limpando. Por acaso ele até tem uma metáfora muito gira. É um tinteiro de tinta, com tinta seca. Aquilo tem um bocado de tinta seca no fundo e tu queres limpar o tinteiro, metes água lá para dentro para limpar. Então aquilo sai água, cheia de tinta, cheia de tinta, cheia de tinta, e tu pensas, epá, de onde é que saiu tanta tinta do tinteiro? Mas a pouco aquilo vai clareando, clareando e o tinteiro vai ficar limpinho. Eu acho que nós temos que continuar a fazer o nosso trabalho. E apesar de todas estas coisas, cada vez temos que falar mais sobre estes assuntos. Há assuntos também que nós mulheres temos que falar cada vez mais. A questão do aborto. Temos que falar do aborto. Temos que falar das religiões que, de algum modo, podem cortar, eh, cortar a elevação da mulher. Temos que falar de violência doméstica, temos que falar de maus tratos, temos que falar de desigualdades salariais, temos que falar de tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que já se está a começar a falar, mas temos que levar os homens para os debates. Não se está a fazer isso, eu não vejo isso, tem que se levar os homens para os debates. E temos que puxar os homens para nós. Os homens têm que ser nossos aliados cada vez mais. Eu acho que E alguns já são. Aqui, aqui, há alguns, mas o trabalho tem que continuar a ser sim, feito. mas isto, obviamente, Algum. isto é um trabalho que nunca vai Não vai acabar. acabar. Ai, no meu tempo de vida não acaba de ser. Até porque também temos que ser realistas e aceitar, isto também tem a ver com a aceitação. Nós devemos aceitar-nos primeiro a nós próprios, já há bocado estavas a falar na aceitação, mas também temos que Isso. aceitar os outros. E a verdade é que nós não estamos Mas todos no não. mesmo Oh, ponto oh, oh, eu sei, de mas é assim, há desenvolvimento, de uma coisa que não maturidade. podemos. Karina, há uma coisa que não podemos aceitar: maus tratos. Não, mas claro, É mas isso maus inaceitável. tratos, indiferentemente Maus se é tratos é mulher, se é criança, se inaceitável. é animais, se é a Claro, natureza, claro, tudo. e claro, Não tem que podemos ser aceitar. E temas. isso tem que ser falado. Sim, Tem que ser e estás falado. aqui a falar tu hoje, e cada um à Exatamente. sua escala Claro. fará aquilo Para o o... melhor que puder e souber, mas a verdade é, pelo menos é o meu ponto de vista, e cada vez sou mais consciente disso, realmente eh, a maturidade em si e até a maturidade espiritual de cada um Claro, é diferente, cada um está claro. num ponto diferente do seu caminho evolutivo. Há pessoas que estão muito Sem mais à dúvida. frente, provavelmente, não sei, o mestre será uma pessoa muito iluminada e muito à frente do seu tempo, teve esta Uhum, capacidade de marcar um antes e um depois, no que diz respeito uhum, à prática e à filosofia, trazer isto ao mundo ocidental, não é? uhum. E, portanto, teve aqui um papel espetacular. Tu farás o teu papel como mentora, como professora, aqui hoje, nas tuas aulas, no teu dia a dia, nas tuas atitudes como ser humano, esquecendo a professora Zélia ou esquecendo a instrutora, Claro, como claro. mãe, como mulher, ou seja, eh, eu estou a dizer isto porque eu, quando era muito, muito, muito jovem, sempre pensei, sempre que, queria fazer alguma coisa para mudar o mundo. E andei muitos anos nisto, e a sofrer com isto. Depois percebi, claro, eu não vou Eu conseguir mudar o mundo, compreendo-te. era Claro. demasiado para mim. Então percebi que se eu puder mudar Cara, muito. à minha escala, pá, já é muito. Porque se Claro. nós Muda o mundo, tocarmos, começa por ti. claro, É a exatamente. o nosso lema. Muda o mundo, começa por ti. Por isso, não desistas e Ai, não acredita sempre, que eu sei desiste. que não, que tu és uma mulher cheia de Não energia e muito desisto. lutadora, sempre com as tuas.
pronto, defendes muito bem aquilo que tu acreditas. E a verdade é isto, às vezes o mundo para dar uma grande volta tem que bater no fundo, tem que bater no É, fundo. lá está. E é É na isso. sombra que depois se dá a luz, não é? É Portanto, temos verdade. que confiar e É fazer verdade. o nosso Não, trabalho todos senhor. os dias, o melhor que podemos e que Cada sabemos. um. E antes de terminar, Zélia, não sei se tinhas mais alguma coisa que achas Olha, importante quero só, comentar. antes, relativamente àquilo que tu estiveste a falar do mantra, Ah, sim. pronto, só para terminar eu, porque eu depois lá vai o meu calor e falar daquelas coisas. ah, ah, Antes de terminar, ou só um remate bonito para o mantra, é que eu gosto muito de dar a volta às frases. E há uma frase que é: quem canta seu mal espanta, não é? Eu então criei uma frase que é: quem mantra, seu bem in tantra. Olha, que bonito. Não, nunca tinha ouvido. É a primeira vez que Não? ouço, mas faz todo, a mim, pelo menos, faz-me Todo sentido. todo o sentido. Pronto, foi uma frase que me desceu também numa aula. Quem mantra, seu bem in tantra. Tantra, filosofia comportamental, mais uma vez, matriarcal, sensorial e disruptora. Muito bem. Pronto. Agradeço muito. Eu não sei se, para fecharmos, queres deixar alguma mensagem para quem nos está a ouvir, principalmente para estas pessoas que estão nesta busca de um maior equilíbrio, autoconhecimento e expansão espiritual. Alguma mensagem assim queiras deixar a estas pessoas? Ah, ora bem, uma mensagem especial. Eu, quando comecei a praticar, eu sou carneira, como tu sabes, os carneiros são fogo São e os há que de se iniciam, ver. é o primeiro signo do zodíaco, É exato, são é as os que que iniciam. abrem Os que caminho, iniciam, abrem é caminho. verdade. E eu bem me considero uma precursora nesta área e noutras. E digo isto com humildade, porque nós temos que ter sempre orgulho, tenho orgulho no meu percurso, no meu trabalho, mas também tenho um orgulho com humildade e muita gratidão. Eh, eu, quando comecei, era como tu, queria mudar o mundo. Acho que todos os jovens têm muito isso, querem todos mudar o mundo, mas é uma luta em glória e vã, porque não se consegue mudar o mundo tem que se mudar por ele próprio. Foi isso que eu já aprendi. E depois eu também tinha um lema que era: eu quero ser feliz a contribuir para a felicidade dos outros. Isto também é muito bonito, mas atenção, temos de ter sempre um preceito moderador, porque às vezes nós queremos ajudar a velhinha a atravessar a rua e a velhinha não quer atravessar a rua, está ali a olhar. Pronto. Portanto, temos que, é muito bonito, é muito romântico, há muito romantismo no yoga, às vezes as pessoas fazem assim filmes muito românticos, mas temos que ter sempre os pés na terra, a cabeça no céu e regermos sempre com os preceitos moderadores. E há outra frase que eu interiorizei para a minha vida, foi uma frase que eu vi escrita numa parede grande na Índia, numa escola, foi em ai, como é que se chama aquela terra? A terra onde habita o Dalai Lama, agora não me lembro do nome, e foi num colégio muito grande que recebia crianças refugiadas do Tibete. Uhum. Pronto. E eu vi lá aquela frase e assim, epá, foda-se, isto é maravilhoso. Que é uma frase que eu tomei para mim, para a minha vida. Come to learn and go to serve. Eu, para mim, isto diz tudo. E também acho que é isto que estamos aqui a fazer. Estamos a aprender, a ter uma experiência neste planeta que, que é o que é para cada um de nós,
mas temos que aprender para servir. Nós também temos que nos servir uns aos outros. Estamos cá para nos cuidarmos uns aos outros. Primeiro cuidarmos de nós, não é? Não podemos estar sem balão de oxigênio e estar a ajudar o outro sufocado. Temos que nos cuidar a nós, através, seja qual for o sistema de autoconhecimento e de evolução. Há muitos, agora, felizmente, há muitos caminhos para o desenvolvimento da espiritualidade, felizmente, considerando que as pessoas falam muito do espiritual e não sei o quê, essas coisas todas. É preciso ter noção e consciência. A espiritualidade é património do ser humano e é nosso dever desenvolvê-la. Uma espiritualidade sã é nosso património. Não se vê, mas sente-se e passa-se. O ar também não se vê, mas sente-se. Portanto, é nosso dever desenvolver a espiritualidade individual e depois contribuir para o desenvolvimento da espiritualidade coletiva. E como é que a gente faz isso? Ao serviço, pondo-nos ao serviço. Que, ao fim e ao cabo, foi o que eu fiz durante 23 anos que tive a minha escola aberta. E continuas. Estive ao serviço e continuo ao serviço, não é? Pronto, mas continuo a aprender, porque preciso alimentar o espírito e a mente e tudo. E então o recado que eu posso deixar para as pessoas que buscam o seu caminho, primeiro é saber que andam à procura do caminho, que há uma coisa dentro delas que as motiva e que querem ir. Depois, procurar alguém ou algo ou que as possa conduzir nesse caminho, sabendo que depois o caminho tem que ser feito por elas. E, e depois, come to learn and go to serve. É isto que eu tenho a Obri- dizer, minha querida amiga Karina. Muito obrigada, Adélia. Acho que disseste tudo e acho que foste bastante explícita. Eu convido a todos os que nos estão a ouvir, pelo menos passem pela experiência, ao experimentar uma aula. Ahm, Se calhar melhor duas ou três, porque às vezes a primeira aula, para quem nunca teve contacto com este tipo de realidade, pode estranhar, ela é que é mesmo assim, porque é uma coisa mesmo Mas a muito primeira aula, diferente. Karina, a primeira aula é reeducação respiratória, técnicas de consciência corporal e descontração. É o Sim, beabá. Não sim, mas quando vão a pessoa. já. Sim, mas o que eu quero Sim, dizer é quando começamos no fundo, a mensagem que eu estou a dizer é. Da mesma forma que eu partilhei a primeira vez que ouvi um mantra, que achei aquilo sim, sim, bizarro, sim. do Sim. que foi mesmo, mas que é isto, porque nunca tinha ouvido de tal coisa. ahm, aprofundem mais, aprofundem mais Uhum. até perceberem do que é que se trata e do impacto que tem na vossa vida, porque já temos aqui dois testemunhos em que o yoga mudou a vida, o da Zélia e o meu, E o teu? e portanto, e tu então deves ter histórias e histórias, né, porque passaram imensos alunos pela tua escola, mas a verdade é que eu acho que vale mesmo a pena, e por isso quis trazer aqui a astrologia em rede, lá está. Isto não está o yoga relacionado com a astrologia, mas eu faço questão também, Zélia, não sei se cheguei a partilhar contigo, eu inicialmente, quando abri o canal, foi mesmo para partilhar um conhecimento. Desmistificar a astrologia de uma forma séria e poder fazer chegar a astrologia a mais pessoas, pelo menos aprenderem, para poderem aprender o básico, e usarem essa informação para melhorar pronto, a própria vida das pessoas, mas depois comecei a pensar, mas há tantos caminhos, como tu disseste, há tantos caminhos que nos levam para o autoconhecimento com o qual nós nos podemos identificar mais ou menos, e não só Claro. isso, e complementar. E Eu como complemento o complementar. yoga com a astrologia, com as constelações, ou seja, Exato. tudo aquilo que eu me identifico e que eu sinto que me pode ajudar neste meu caminho, não é? Eu tento ir lá beber essa informação Claro.
e aprender. E por isso é que eu também quis trazer aqui o yoga, porque realmente é o que mais me tem acompanhado, ou seja, já me acompanha há 26 anos, e 26 anos É, é já um são muitos quarto anos, é século. uma parte importante da minha vida vivida, não é? E portanto não quis deixar também de trazer aqui a Zélia, que é uma pessoa pelo qual eu tenho muito carinho e muita Obrigada. admiração. E força, Zélia, a comunicar, Obrigada. à procura de espaço, seja por podcast, como estavas a dizer, ou criar o teu próprio canal, porque é sempre um gosto ouvir-te. Muito Obrigada. obrigada e E um eu tenho beijinho. um beijinho, tenho uma proposta. E se Ah, nós então diz. terminássemos com um mantra? Bom, se quiseres, mas tem que ser assim um simplesinho. Simplesinho. Sabes o Gayatri Mantra? É assim, sim, mas cá tenho um bocado de vergonha porque não sei se domino como Então, tu. pronto. Então eu vou focalizar, e tu ouves, se me permites, porque o Gayatri Mantra é o mantra mais importante do E é hinduísmo. lindo, é E é lindo. lindíssimo, é lindíssimo. Ah, para quem nunca ouviu, pronto, isto é em sânscrito e é um mantra que está no Bhagavad Gita, que é um shastra, uma epopeia. O Bhagavad Gita é como os nossos Lusíadas. Pronto, um pouco. Portanto, é a luta entre o bem e o mal, é uma grande epopeia. E é lindíssimo. E como é o símbolo do, do hinduísmo, de onde veio o yoga, acho que é bonito terminarmos com o Gayatri Mantra. Se me permites, Claro que então. sim. Muito obrigada. Então vamos lá. Om Bhurбhuva Swaha Om Tat Savitura Varenyam Vargo Devasya Dhimani Dio Yonaha Prachodayato Om Bhurбhuva Swaha Om Tat Savitura Varenyam Vargo Devasya Dhimani Dio Yonaha Prachodayato Om Purpuva Swaha Om Tat Savitura Varenyam Bargo Devasya Dhimani Dio Yonaha Prachodayato Swastia. Muito Obrigada, obrigada. meu amor. E um beijinho Obrigada. enorme. E até breve. Até breve. Obrigada eu. Até sempre. Até Obrigada, sempre, Zélia. querida. Muito obrigada. Obrigada.